Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 27 e 28 do curso de Física 1. Bom, na aula anterior eu falei que o trabalho realizado por uma força pode ser de dois tipos. Pode ser que a força resultante seja constante, então vai ser multiplicado pelo ΔS, multiplicado pelo cosseno formado entre a força resultante e o deslocamento. Ou, se a força for variada, você tem que o trabalho de uma força variada vai ser numericamente a área formada pelo gráfico força-deslocamento. Então, a força é variada, você tem que a área vai ser o trabalho. Ok. Mas eu falei que quando você tem trabalho, você tem a capacidade, ou melhor, você tem a variação de energia. Toda vez que você realiza trabalho sobre um sistema, você tem a variação de energia. Essa variação de energia pode ser cinética ou potencial. Então, toda vez que você tiver um trabalho resultante, você vai ter a soma de todos os trabalhos. A soma de todos os trabalhos. A soma do trabalho sobre um corpo vai ser igual à variação da energia cinética. Toda vez que você realizar trabalho em um corpo, ele vai variar a sua energia cinética. Então, vamos entender o que é energia cinética. Vou apagar isso aqui e a gente vai chegar na fórmula muito conhecida da energia cinética. Então, vamos aqui para energia cinética. Bom, eu falei que o trabalho da força resultante vai ser igual a força resultante multiplicado pela variação do deslocamento multiplicado pelo cosseno formado entre a força e o deslocamento. Ok. O que é força resultante na física 4? A força resultante vai ser igual a massa vezes aceleração. Ok, então o trabalho da força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração vezes o ΔS vezes o cosseno formado entre a força resultante e o deslocamento. Ok, vamos para o início desse curso, que eu falei que quando você está em um movimento uniformemente variado, você tem três formas. A primeira forma é o sorvetão, a velocidade vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A segunda vai ser o espaço final vai ser o espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo mais a aceleração multiplicado pelo tempo ao quadrado dividido por 2. E você vai ter a de Torricelli, a velocidade ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração multiplicado pelo deslocamento. Olha o que você tem aqui e olha o que você tem aqui. Então vamos isolar isso aqui. Como é que você isolar isso aqui? A velocidade ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então a aceleração vezes o deslocamento vai ser a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Então pega isso daqui, pega isso daqui, aceleração vezes deslocamento. Pega isso daqui, e coloca aqui. Ao colocar aqui, você tem que a força resultante, o trabalho da força resultante vai ser a massa multiplicado pela a velocidade final menos a velocidade inicial dividido por 2, multiplicado pelo cosseno de θ. Você tem que, quando a força resultante for estar na paralela com o deslocamento, você tem que o cosseno vai ser 0, portanto, cosseno é 1. Ok, então a força resultante, o trabalho da força resultante vai ser igual a massa vezes a velocidade final dividido por 2, você vai fazer uma distributiva, menos a massa vezes a velocidade inicial dividido por 2. O que é isso? Isso aqui é a variação da energia cinética. Então, o trabalho da força resultante vai ser igual à variação da energia cinética. Aqui que a gente chega nessa fórmula. Vou botar de novo. Então, o trabalho da força resultante vai ser a massa multiplicada pela velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos a massa multiplicado pela velocidade inicial dividido por 2. Então, o trabalho da força resultante vai ser igual à variação da energia cinética. Ok? Então, toda vez que você aplicar uma força
e essa força, se você aplicar uma força em um objeto e você realizar o trabalho, você vai estar variando a energia cinética do objeto, sempre. Por quê? Porque o trabalho da força resultante vai ser igual à variação da energia cinética. Joia? Então, se o trabalho da força resultante for maior do que zero, portanto positivo, vou apagar isso aqui. Se o trabalho da força resultante for positivo, para que isso seja positivo, você concorda que a energia cinética final tem que ser maior que a energia cinética inicial? Por quê? Porque se a energia cinética inicial for maior que a energia cinética inicial, vai ficar um trabalho negativo. Se a energia cinética final for maior que a energia cinética inicial, vai ficar um trabalho positivo. Então, toda vez que o trabalho for positivo, você tem que... Isso aqui vai ser igual... que vai dizer que a energia cinética final é maior que a energia cinética inicial. Se você tiver um trabalho da força resultante negativo, você tem que a energia cinética inicial é maior que a energia cinética final. Por quê? Porque esse valor aqui vai ser maior do que o final, porque vai ficar negativo. Então vai ficar um número 10 e aqui seria 12, então vai ficar menos 2. Então você tem que a energia cinética inicial é maior que a energia cinética final, ok? Então, quando você tem um trabalho positivo, você tem um trabalho motor. Por isso que a energia cinética final é maior que a energia cinética inicial. Toda vez que você tiver um trabalho negativo, você vai ter um trabalho resistente. Se você tiver um trabalho resistente, você tem que a energia cinética inicial é maior que a energia cinética final. Bom, tem três... a gente entendeu o que é trabalho. O trabalho é a capacidade de variar a energia de um sistema. Toda vez que você tiver trabalho, você vai variar a energia cinética do sistema. Mas você tem três tipos de trabalho que são conservativos. O que é trabalho conservativo? Vou apagar isso aqui tudo e a gente vai começar a falar sobre o trabalho, o trabalho das forças conservativas. O trabalho das forças conservativas. Então, vamos lá. Aqui a gente vai falar do trabalho das forças conservativas. Quando a gente fala do trabalho das forças conservativas, a gente fala que a energia mecânica do início tem que ser igual à energia mecânica do final. Por quê? Porque a energia, por ser umas forças conservativas, a energia do sistema sempre vai se conservar. Portanto, a energia mecânica do início tem que ser igual à energia mecânica do final. Quem são as forças conservativas? Eu vou falar de 4. A primeira, a segunda, a terceira e a 4. Mas, para a física 1, eu vou falar apenas de 2. Ou melhor, 3. A primeira é o trabalho... Não, é a força-peso. A força-peso é uma energia conservativa. O segundo é a força elástica. A força elástica também é uma energia conservativa. A terceira é a força elétrica. Também é uma força conservativa. A quarta é a força magnética. Também é conservativa. Por quê? E a quinta vai ser o empuxo. O empuxo também é uma força conservativa. O que é uma força conservativa? Vamos então, eu vou falar nesta aula da força peso, da força elétrica, da força elástica e da força elétrica. A força magnética e o empuxo vai ser em aulas posteriores, quando eu falar da força magnética lá em física 4 e eu falar do empuxo aqui quando a gente começar a hidrostática. Bom, o que é o trabalho da força peso? Vamos lá. O trabalho da força peso. Bom, digamos que você tem um bloco com massa M e ele está em uma altura. Se ele está em uma altura, ele vai ter, nesse bloco, vai ter quais forças?
Perceba que de campo ele vai ter a força peso. Ok. Então o trabalho da força resultante vai ser o peso multiplicado pelo ΔS multiplicado pelo cosseno formado entre o peso e o deslocamento. Perceba que o deslocamento desse objeto vai ser H. Então o trabalho da força peso vai ser igual ao peso, a força peso, que é mg, multiplicado pelo ΔS. Quem é o ΔS? O H. Multiplicado pelo cosseno de zero, que vai ser 1. Então, o trabalho da força peso vai ser mgh. Então, toda vez que você tiver um bloco ou um objeto com massa e ele estiver em uma altura, ele vai ter um trabalho. Ele vai ter que o trabalho vai ser igual a mgh. Então, o trabalho da força peso é diretamente proporcional à massa, diretamente proporcional à gravidade do local e diretamente proporcional à altura. Ok. Mas você tem também assim, ó, quando o objeto está no chão e você joga ele para uma certa altura. Então ele vai ter aqui, ó, você tem uma altura e aqui você vai ter um objeto no solo. Aqui é o solo. O peso vai estar apontado sempre para baixo, para o centro da Terra. Então o peso vai ser mg. A gravidade vai estar apontada para baixo, portanto para baixo é positivo. Você concorda que se você aplicar uma força para cá, você vai ter um trabalho. O trabalho da força peso vai ser igual, perceba que para baixo a gravidade é positiva e quando para cima a gravidade vai ser negativa. Então vai ser o peso multiplicado pelo ΔS multiplicado pelo cosseno formado entre o peso e o deslocamento. Digamos que esse deslocamento aqui é H. Então o trabalho da força peso vai ser igual a massa multiplicado pela gravidade negativa, porque esse corpo está subindo, ele está indo contra a gravidade, portanto a gravidade seria negativa. Multiplicado pelo deslocamento, que vai ser H. Multiplicado pelo cosseno de zero, que é 1. Então, o trabalho da força peso vai ser menos mgh. Eu falei que anteriormente, quando você tinha um trabalho positivo, você tem que a energia cinética do final vai ser maior que a energia cinética inicial. E quando você tem um trabalho negativo, você vai ter uma energia cinética inicial maior que a energia cinética final. Então, toda vez que você tiver um bloco em uma certa altura, você vai ter que, quando esse bloco cair, a energia cinética aumenta e a energia potencial diminui. Toda vez que esse bloco estiver no solo e subir, você vai ter que a energia cinética diminui e a energia potencial aumenta. Então, vamos agora chegar o que seria a força, a energia mecânica do início sendo igual à energia mecânica do final para esse problema. Perceba que aqui você vai ter a energia mecânica do início vai ser igual à energia mecânica do final. Energia mecânica do final. O que é energia mecânica? Energia mecânica é sempre a soma da energia cinética mais a energia potencial, que é igual à energia cinética final mais a energia potencial final. Então, energia cinética inicial mais energia potencial final. No início, você só tinha energia potencial. No fim, você vai chegar aqui, aqui seria o fim. Você só vai ter energia cinética. Então, toda a energia potencial se transformou em energia cinética. Por isso que a energia cinética do final vai ser maior que a energia cinética do inicial. Por quê? Porque a energia potencial que você tinha aqui, o que é energia potencial? Energia potencial é toda vez que um sistema tem energia potencial é quando o que é potencial? A potencial de ganhar velocidade. Então aqui você tem o potencial de ganhar velocidade justamente porque o trabalho está sendo positivo, portanto a energia cinética do final vai ser maior que a energia cinética inicial. Então você vai ter energia potencial aqui porque a energia cinética final é maior que a energia cinética inicial. Aqui é diferente, aqui você na energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica
final. Então, energia mecânica inicial você só tinha energia cinética. Para quê? Para você jogar essa bola para cima. E no final vai ter só energia potencial, porque esse objeto para e depois desce de novo. Portanto, se o trabalho é negativo, você tem que a energia inicial vai ser maior que a energia final. Por isso que ele só tem, no final desse percurso, ele só vai ter energia potencial. Bom, vamos agora para um corpo escorregando. As pessoas se confundem muito nisso daqui, ó. Quando você tem um escorregador, ou então, aqui vai ser H, aqui vai ter um ângulo, θ. Você tem um escorregador aqui, ó. Aí você tem um objeto, uma pessoa aqui. Você concorda que você tem um peso, e aqui você vai ser o deslocamento, o ΔS. Então, aqui, ó, vai ter o deslocamento e o peso. Perceba que esse ângulo aqui, ó, ele é o mesmo ângulo que esse. Então, ó, o peso e o deslocamento, e aqui vai ter uma resultante. Não, o peso e o deslocamento, e aqui está o ângulo, e aqui vai ser uma resultante. Ok. Quem é o cosseno desse ângulo? O cosseno desse ângulo vai ser o peso e o deslocamento. Então, vai ser o peso dividido pelo o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, o ΔS. Então, no início, você vai ter que a força resultante, peso, o trabalho da força peso, trabalho da força peso, vai ser vai ser a força peso multiplicado pelo ΔS multiplicado pelo cosseno de θ. Bom, então o trabalho da força peso vai ser mg multiplicado pelo deslocamento multiplicado pelo cosseno de θ. Quem é o cosseno de θ? O peso dividido pelo ΔS. Então, você vai ter que mg, você vai ter que pelo cosseno, isso tá certo. Não. Aqui, ó, não vai ser o peso, aqui vai ser a altura. Então, a altura aqui, ó. Então, o cosseno de θ, desculpem, o cosseno de θ vai ser a altura multiplicado pelo ΔS. Então, o trabalho da força peso vai ser mg multiplicado, corta o ΔS, H. Então, o que importa não é a inclinação, só importa a altura. A própria fórmula já diz isso. Aqui é H, ó. Então, só importa a altura, não importa a inclinação. Por exemplo, se ele for altamente inclinado, não importa esse ângulo. Esse ângulo não importa, só importa a altura. Por quê? Porque é uma energia potencial gravitacional. Então, quando se tiver um objeto com massa e ele estiver em uma altura, você vai ter energia potencial gravitacional, ok? Bom, ao falar do trabalho da força peso, a gente agora vai para o trabalho da força elástica. Bom, deixa eu só relembrar tudo. O trabalho da força resultante vai ser igual à soma dos trabalhos, que vai ser igual à variação da energia cinética, ok? Toda vez que você tiver trabalho, você está variando a energia cinética desse sistema. Então, se você tiver um trabalho da força resultante, você vai ter que a força resultante multiplicado pelo deslocamento multiplicado pelo cosseno entre o deslocamento e a força resultante vai ser igual à variação da energia cinética, que é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Bom, você tem que o trabalho peso pode ser positivo, portanto, mais mgh, e o trabalho peso pode ser negativo, menos mgh. Se o trabalho peso for positivo, a energia cinética final é maior que a energia cinética inicial. Se o trabalho peso for negativo, a energia cinética final é menor do que a energia cinética inicial. Ok? Bom, vamos agora para o trabalho da força elástica. Bom, o trabalho da força elástica,
trabalho da força elástica. Bom, o trabalho da força elástica, você tem que a força elástica ela é K vezes o X. Se você colocar isso no eixo cartesiano, isso aqui vai ser uma função do primeiro grau, onde o B se encontra no zero, o B é zero. Isso aqui seria o Y igual a AX mais B. Quem é o B aqui? O B é zero, portanto, o ponto que toca no eixo Y é o zero, começa lá de baixo. Bom, se isso aqui é uma função do primeiro grau, a gente consegue colocar no eixo cartesiano, em que o x é os centímetros ou em metro, que é quando você varia o tamanho da mola, então aqui é x em centímetros ou em metro, e aqui seria a força elástica. Ok, esse gráfico vai começar no ponto 0, 0, 0. Por quê? Porque o B é 0. Então, toda vez que você aumenta um, você vai aumentar o outro. Só importa o K. Então, isso aqui vai ser uma reta, assim. Então, quando você tiver um X, você vai ter um KX. Uma força elétrica. Uma força elástica. Então, aqui é o KX. Então, eu falei para você que toda vez que você tiver uma força variando no deslocamento, o trabalho vai ser igual à área. Então, o trabalho da força elástica vai ser numericamente a área. Quem vai ser a área? Isso aqui é um triângulo. Então, vai ser Kx multiplicado por x, ó, base vezes a altura. Então, ó, base vezes a altura, Kx. Dividido por 2, né, porque é um triângulo. Então, o trabalho da força elástica vai ser Kx ao quadrado dividido por 2. É aqui que a gente chega na fórmula, justamente calculando a área. Então, ó, você tem aqui um exemplo. Você está com uma mola e essa mola está conectada a um bloco. Isso aqui é o tamanho inicial, o x inicial. Digamos que aqui é 10 centímetros. E aí você vem e comprime essa mola. Ficou com um x igual a 5 centímetros. Bom, quando você pega essa mola e você aplica um trabalho para a esquerda, você está aumentando a energia potencial elástica e diminuindo a energia cinética. Quando você soltar isso aqui, ó, por própria espontaneidade, você vai diminuir a energia potencial e aumentar a energia cinética. Por quê? Porque a energia mecânica do início vai ser igual à energia mecânica do final. Então, qual é a energia mecânica do início? A energia mecânica do início é a própria energia potencial, que vai ser Kx ao quadrado dividido por 2. E o final? O final você não vai ter mais energia potencial, porque a mola vai voltar para os seus 10 centímetros, mas você vai ganhar energia cinética, portanto, mv ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai ser a energia mecânica sendo conservativo. Por quê? Porque a força elástica ela é uma força conservativa. Ok? Então, quando você tem um trabalho negativo, você aumenta a energia potencial. Quando você tem um trabalho positivo, você diminui a energia potencial, mas aumenta a energia cinética. Bom, ao falar disso tudo, só falta uma energia, a energia elétrica. Bom, a energia elétrica, eu já falei dela lá na aula de Física 2, mas é importante falar dela aqui também. Por quê? Porque a energia potencial elétrica, você tem aqui uma carga positiva, você sabe que ela cria um campo, e cada linha de campo tem um potencial elétrico. Toda vez o potencial elétrico é igual a carga, uma constante multiplicada pela carga dividido pela distância. Então, se você tem uma baixa distância, você tem um alto potencial para uma carga positiva. Então, digamos que aqui é 100 volts. E quando você vai distanciando, aqui fica 50 volts. Então, se você pegar uma carga positiva, e você tem que o trabalho da força elétrica é igual a carga multiplicado pela diferença de potencial. Então, se você pegar essa carga e se aproximar ela para cá, você está saindo, o trabalho da força elétrica vai ser a carga multiplicado pela voltagem
inicial menos a voltagem final. Então, o trabalho da força elétrica, ó, essa carga é positiva, hein? Então, aqui eu seria mais, porque isso aqui é escalar, multiplicado por 50 menos 100. 50 menos 100. Então, você vai ter que o trabalho da força elétrica vai ser menos 50Q. Você está percebendo que o trabalho é negativo? Se o trabalho é negativo, se o trabalho está sendo negativo, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Se o trabalho está sendo negativo, a energia cinética, inicial é maior que a energia cinética final. Portanto, quando você está se aproximando da carga, indo nessa direção aqui, ó, indo para o maior potencial elétrico, você está diminuindo a sua energia cinética. Por quê? Porque a energia cinética inicial tinha que ser maior que a energia cinética final para que o trabalho seja negativo. Então, quando você aproxima uma carga positiva se aproxima de outra carga positiva, você diminui sua energia cinética, mas você aumenta a energia potencial. Tanto que se você pegar essa carga e se aproximar dessa carga positiva, quando você soltá-la, ela vai imediatamente para uma energia potencial menor, mas você vai ter uma energia cinética maior. Por exemplo, se você tiver o trabalho da força elétrica, vai ser a carga positiva mais, saindo daqui agora, saindo daqui e indo para lá, portanto vai ganhar velocidade. Então você vai ficar saindo de 100 mais menos 50. Então o trabalho da força elétrica vai ser mais 50Q. Se é um trabalho positivo, você tem que a energia cinética final é maior que a energia cinética inicial. Portanto, a energia cinética inicial é menor que a energia cinética final. Por quê? Porque para ser um trabalho positivo, a energia cinética final tem que ser maior que a energia cinética inicial. Então, se ela está ganhando energia cinética, ela está perdendo energia potencial. Ok? Então, essas três cargas, essas três forças são forças conservativas. São forças que, quando ela varia a energia potencial, mas ela ganha energia cinética. Se ela perde energia cinética, ela ganha energia potencial. Por quê? Porque a energia mecânica do início tem que ser igual à energia mecânica do final. Por quê? Porque essas forças são conservativas. Ok? A força magnética e o empuxo a gente vai ver nas próximas aulas. Bom, ao mencionar tudo isso, você tem que sempre se lembrar que quando você aplica um trabalho, você está variando a energia do sistema. Você pode variar o trabalho negativamente. Se você variar o trabalho negativamente, se o trabalho for negativo, você tem que a energia cinética final diminui, mas você tem um aumento da energia potencial. Por isso você está realizando o trabalho. Toda vez que você realiza o trabalho, você aumenta a energia potencial. Se o trabalho da força resultante for positivo, você aumenta a energia cinética final, mas você diminui a energia cinética potencial. Você diminui a energia potencial. Por quê? Porque ela transformou a energia potencial em energia cinética. E quando você diminui a energia cinética final, você aumenta a energia potencial. Por isso que o trabalho é negativo. Você só consegue ter uma energia potencial aplicando o trabalho, portanto, tendo um trabalho negativo. Bom, então a aula de hoje encerra por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.